Boa noite, Rubio. Boa noite, Sobral. Kaique Alves, da SBT. A impressão que se passou aqui hoje na Arena Pantanal foi de um Cuiabá estar com vontade de chegar longe nessa Sul-Americana, principalmente falando do primeiro tempo, né? O time foi para cima, buscou o gol, poderia até feito o primeiro gol já no primeiro tempo. E aí faz o gol com o Sobral, tá aí, e aí depois toma o empate, e a impressão que dá uma recuada. Eu não sei se também teve essa percepção, queria que você fizesse essa análise especificamente dessa partida de estreia do Cuiabá na Sul-Americana. Obrigado, boa noite. Boa noite. Como você falou bem, um gol de uma triangulação muito bem construída ali pelos atletas. Um primeiro tempo em que realmente a gente se propôs a jogar no campo adversário, uma equipe que é líder do seu grupo no Campeonato Argentino. O regulamento é diferente, mas lá tem 2 grupos de 14 e eles são líderes do grupo B. Mas essa performance no geral, eu penso que não só no primeiro tempo, mas no segundo também, tanto é que o nosso gol saiu no segundo tempo. Foi uma equipe que os 90 minutos procurou vencer o jogo. Um treinador do outro lado experiente, que por várias vezes talvez essas nuances passem despercebidas para vocês, mas ele trocou de sistema umas 4, 5 vezes durante o jogo e a gente sempre conseguiu responder à altura. E praticamente na única chance de gol que eles tiveram, conseguiram o empate. O que a gente falou ali, uma performance que mostra que esse grupo de atletas tem condições de ir muito longe na competição e que a gente precisa aprender com esses detalhes para conseguir a classificação em primeiro do grupo. Para o Sobral, Olá. Sobral, eu queria que você falasse do seu gol, né? Uma triangulação, como o Luiz Fernando acabou de dizer, com assistência do Davidson ali, um bom passe, você fuzilando e abrindo o placar, né, dando a vitória parcial para o Cuiabá. Queria que você falasse especificamente da jogada desse gol, né? Você que é um jogador que flutua muito, né, principalmente nos extremos, eu não sei se é treinado também isso, queria que você falasse especificamente sobre isso, por favor. Boa noite. Boa noite. Nada mais foi feito do que a gente trabalha, né? A triangulação, essa infiltração que o professor pede muito para os volantes, né? Então a gente tem jogadores com qualidade de enxergar grandes passes, como o Davidson enxergou hoje. Já não é o primeiro passe que ele me encontra, né? Então é um cara extremamente qualificado, né? Tanto o Derek também, que fez ali a jogada, que tocou nele, uma jogadaça, né? Um gol muito, muito bonito, bem trabalhado pela equipe, né? Mas sentimento é amargo, porque a gente estava tão perto, né, de conquistar os 3 pontos, mas no meu ponto de vista foi o jogo num ano que foi bem jogado pelas 2 equipes, né? A gente pegou adversários que são mais fechados e hoje a gente teve um jogo mais jogado, com a equipe deles propondo também um jogo. Então, numa competição tão importante, a gente tem que comemorar o ponto conquistado. Lógico que a gente queria os 3 pontos diante do nosso torcedor, num campeonato tão difícil, mas somar, comemorar esse ponto conquistado e saber que a gente tem muito ainda a conquistar. Descansar, porque na sequência a gente tem muitos jogos duros ainda, e começando por sábado aí, que a gente possa ser campeão do estadual, né, para que a gente possa seguir bem na nossa temporada. Boa noite, Rubio. Boa noite, Sobral. Fabio da página do Brado. Rubio, hoje foi um teste de fogo do Cuiabá, que até então tem sido avaliado baseado nem nos seus resultados, está invicto no ano, mas do rendimento que veio do estadual. E hoje nós vimos um time com um comportamento dentro de campo diferente, uma escalação também diferente, com 3 zagueiros. Isso foi baseado na dificuldade que nós encontraríamos do adversário ou porque nós não tínhamos nossos alas, né, titulares à disposição? Nós vimos que o Ramon se contundiu no segundo tempo e o Matheus Alexandre hoje não entrou como titular devido a uma confusão também. Foi uma estratégia decidida com base em vários fatores. Um deles, a composição do adversário, se bem que o sistema que eles vieram é um sistema diferente do que eles vêm atuando nas últimas rodadas do Campeonato Argentino. Eles também vêm jogando com linha de 4 e hoje vieram com 3 zagueiros aqui na Arena Pantanal. E a outra situação é que a gente enxergava que, principalmente em termos ofensivos, isso ia potencializar a nossa circulação, que foi realmente o que nos trouxe ao longo do jogo chances de gol.
Sobral, hoje nós vimos um grupo, parece com sangue nos olhos, coisa que nós não conseguimos ver no campeonato estadual. Definitivamente, a vibração de agora em diante do grupo, pelo menos para quem está assistindo, numa dividida, na hora de querer buscar de fato um resultado diferente, ou pelo menos estilo de jogo que nós estamos acostumados a ver. Esse é o Cuiabá de agora em diante ou é coisa da minha cabeça, não tem nada a ver? Hoje vocês jogaram com o mesmo espírito que tem jogado no Campeonato Mato Grossense? Como eu falei, foi um jogo atípico, né? A gente tem pegado equipes mais fechadas que estacionam o ônibus, né, lá na defesa, e para penetrar é muito difícil. Hoje a gente teve um jogo mais jogado, né, com eles oferecendo mais espaço, e quando a gente teve a chance de ser agressiva, a gente foi, né, a gente soube sofrer até certo ponto, e no meu ponto de vista o jogo foi decidido em detalhes, né? Mas enfim, eu acho que a gente tem que levar esse espírito que a gente teve hoje para o resto da temporada. Torcedor também foi muito importante, hoje compareceu, né, com um número bom, a gente pôde sentir a energia que eles passaram para a gente, né? Então, pedir que eles continuem nos apoiando, continuem frequentando os jogos, que eles são o nosso combustível também, nossa motivação, e realmente quando eles comparecem e nos apoiam, a gente sente um combustível a mais vindo das arquibancadas. Boa noite, Hugo, tudo bem? Boa noite. Se você quisesse falar do jogo, você ficou contente com a atuação da equipe, apesar do empate? A gente viu com o Cuiabá competitivo hoje, em busca do resultado. Queria que você fizesse essa análise, esse levantamento de como você viu o seu time hoje em campo, como uma atuação satisfatória do seu ponto de vista. No meu ponto de vista, sim, foi uma atuação satisfatória, porque competimos contra uma equipe de alto nível da América do Sul. Acho que para todos os presentes nós fomos a equipe que esteve bem mais próximo da vitória ao longo dos 90 minutos. Mais uma vez a equipe mostrou que pode se comportar bem, independentemente do sistema, até porque principalmente defensivamente muda muito pouco. Ofensivamente a equipe se mostrou bastante versátil, sendo perigosa em bolas cruzadas, em triangulações pelos lados, em jogo por dentro, em bola parada. Agora, como o Sobral falou, a presença do torcedor ela é importante porque nos empurra e dá algo a mais para os jogadores. A gente sabe que o Cuiabá, ano passado, historicamente, tem uma média de público importante na Série A. A gente coloca o torcedor para quem pode ir, para ir lá para Rondonópolis, que nos apoia, porque nosso objetivo agora é ir lá, com todo respeito à União, mas buscar o título. A gente estava fazendo um levantamento com os scouts, eu sei que você já disputou a Sul-Americana com outros clubes, é a primeira sua pelo Cuiabá. Foi o seu primeiro gol, mexendo na cabeça do Cuiabá nessa competição, ou o primeiro gol seu na Sul-Americana? Se for que você falasse um pouquinho nesse momento especial de fazer um gol na competição internacional. Sim, foi o primeiro gol na competição, né? Feliz por ajudar a equipe, mas sem a ajuda da equipe nada seria possível, né? Como eu falei antes, foi uma linda jogada, trabalhada em equipe, né? Eu acho que foi 50-50, né? Davidson achou um grande passe, né? Como eu falei, já tinha achado outros passes, né? Ele é um cara fora de série que sabe trabalhar em grupo, que é um cara que alimenta, né? Quem está em melhor condição, né? Um cara fominha. Então enaltecer também, né? Não só ele, mas toda a equipe que foi aguerrida, que correu, né? Que foi em busca da vitória. Mas manter os pés no chão, descansar ao máximo, porque a nossa sequência tem sido muito dura, né? Tem sido a sequência que exige muito, tanto é que está acontecendo algumas lesões agora, então manter o máximo de atenção para que a gente possa descansar bem, se recuperar bem, porque a nossa temporada vai ser muito pesada. Felipe da Coruja. E eu queria perguntar para o senhor a respeito, o Cuiabá voltou a jogar com o seu esquema tradicional, como terminou na temporada passada da primeira divisão, e assim como a estratégia que a gente adotava na temporada passada, o Cuiabá foi muito consistente defensivamente, apesar de uma ou outra falha, e ofensivamente foi muito consistente ou inconsistente? Muito consistente. 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 Eu gostaria de saber o que lhe faltou. Faltou um pouquinho de experiência, talvez para o elenco, apesar da Porto História Cuiabá disputa a terceira vez,
mas faltou um pouquinho de experiência, talvez, para conseguir segurar o resultado? É uma jogada esporádica, detalhe, no segundo tempo o Ricardo Zelinski colocou 2 atacantes e o Marcelino Moreno flutuando nas costas dos nossos volantes para tentar gerar aquela combinação ali. Nós sabíamos disso, a gente estava preparado para isso, mas é uma questão, uma jogada rápida, muito rápida. Foi a única finalização praticamente que eles tiveram, uma questão de milissegundo, e acaba acontecendo. Em relação à consistência defensiva, como eu comentei anteriormente, as nossas referências de defesa dos atletas, elas mudam muito pouco, seja com linha de 4 ou com linha de 5, porque para vocês que acompanham, principalmente perto da área, o nosso volante entra na linha, a gente acaba defendendo perto do gol do 5. A única diferença é que com o terceiro zagueiro, o volante já está lá, né? Então isso muda muito pouco, obviamente tem algumas nuances mais voltadas ao ataque, onde os 3 zagueiros nos permitem, por exemplo, a projeção dos alas, permitem combinações e triangulações pelos lados. Então essa mudança ela foi mais ofensiva do que defensiva. Muitas vezes se pensa que com 3 zagueiros você é mais defensivo, mas isso aí não é o caso. Eu acho que a equipe vem tendo uma consistência boa. Agora, algo que a gente precisa corrigir é que, infelizmente, a maioria dos nossos gols eles têm acontecido nos últimos 30 minutos do jogo. É algo que a gente vem trabalhando para melhorar o longo da pré-temporada e que isso fique de aprendizado. Só você marcou o gol do Cuiabá na partida e por muitos torcedores considerado um talismã. Fez alguns gols na temporada e hoje, mais uma vez, foi importante para esse resultado para o Cuiabá. Você se considera um talismã para a torcida cuiabanista? Eu sou um cara que trabalha muito, né, que planta para que possa colher coisas boas, né? Eu sou um cara que me dou o máximo nos treinamentos, no dia a dia, um cara de grupo, né, que se doa em prol do grupo, né? Então eu acho que é fruto do trabalho bem feito, né, do esforço, juntamente dos meus companheiros de trabalho, e muito feliz pelo momento, né, de estar podendo ajudar com assistência, com gol, e me doando ao máximo. Eu fico mais feliz ainda quando eu corro pelos meus companheiros, quando eu ajudo, quando eu crio jogada, né? Os números são consequência do trabalho, são com a ajuda dos companheiros, então enaltecer o poder do grupo, né? Eu acredito que vai ser um ano muito bom para a gente, né? Muitos jogos importantes, muitos jogos grandes, Sul-Americano, uma competição muito disputada, né? Então é manter a concentração ao máximo. Hoje a gente deixou 2 pontos para trás num detalhe. Do meu ponto de vista, pelo que eu acompanho na competição, respondendo um pouco da sua pergunta anterior para o professor, a gente acompanha pela TV, a gente vê que os árbitros não costumam dar esse tipo de falta como aconteceu na falta que eles bateram rápido ali. Do meu ponto de vista, não foi falta, né? Num jogo normal, eles não costumam dar essa falta. Mas deixa aqui uma crítica também, porque os jogos que a gente assiste, eles não costumam dar esse tipo de falta, né? Então são detalhes, a gente tem que ter mais concentração também, né? Tá mais atento para não deixar escapulir esses tipos de pontos, esse tipo de vitória, porque a gente saiu com gosto amargo, porque a gente sabe que estava muito próximo, né, da vitória. Mas é seguir com a cabeça tranquila, sabendo que o trabalho está sendo bem feito, o professor tem dado o seu máximo aí, o presidente tem também entregado o máximo para nós, de conforto, de tranquilidade, para que a gente possa pensar só em jogar futebol, né? Então, manter a cabeça tranquila e focado nos nossos objetivos. Boa noite, Gabriela Troian, da TV Centro-América. Minha primeira pergunta para o Luiz Fernando Ilbel. Vocês estão invictos desde novembro, né? O Cuiabá não perde desde o Brasileirão, a última rodada, vocês encerraram aí sem perder. Estão invictos nessa temporada, disputam agora no sábado a final do Campeonato Mato-Grossense. Queria que você falasse sobre a importância de conquistar esse título para o clube e o quanto isso motiva aí para a temporada, não só para a Sul-Americana, mas também para a Copa do Brasil, Copa Verde, Brasileirão. E queria que você falasse também sobre 2 jogadores. A gente viu o Lucas Fernandes ali relacionado, ele até então era dúvida, e o Cleison ele acabou não entrando aí ao longo da partida. Eu queria que você falasse sobre esses 2 jogadores. Eles não entraram ao longo do jogo por escolha técnica ou aí é algum problema de lesão, como o Sobral citou, né, que alguns jogadores
estão com lesões e têm desfalcado aí o Cuiabá ao longo desse ano? Boa noite. Boa noite. Bom, respondendo à primeira pergunta, a importância do jogo de sábado ela é máxima por se tratar de uma decisão de campeonato. Nós temos um elenco de atletas vencedores que estão acostumados a vencer na carreira e, como a gente conversou no último jogo, jogos com possibilidade de levantar a taça não são comuns ao longo da carreira. Então, para o clube também é histórico a oportunidade de erguer um tetracampeonato, né? E eu acho que nosso objetivo é ir lá, respeitando o adversário, mas nossos atletas, nossa diretoria, nosso clube, staff, a equipe tem que valorizar o trabalho de todo mundo, da nossa coordenação científica, preparação física, que trabalha muito para dar para os atletas todo o conforto nesse período congestionado de calendário de jogo, quarta, domingo, os analistas, fisioterapeutas que se entregam muitas vezes trabalhando longas horas, né, para que a gente possa ter a melhor condição de performar dentro de campo. Respondendo sobre a segunda pergunta, a força do Cuiabá, a nossa identidade sempre foi a força do grupo, né? Todos os atletas estão preparados para entrar dentro de campo e aí uma nuance tática ou outra ali acaba determinando a escolha de um por outro, mas no caso específico do Lucas Fernandes, ele também ontem que fez o primeiro treino junto com o grupo, né? Então ele ainda vem retornando, precisa de mais alguns treinos para que ele possa estar na total força da sua capacidade, mas ele tinha condições de alguns minutos hoje, sim, caso fosse necessário. Queria que você falasse agora também sobre a final de sábado. Vocês entram em campo com uma vantagem significativa aí de um gol, né? Não é uma grande vantagem, mas tem uma vantagem. Pensando aí que o adversário teve a semana inteira de treinamentos e vocês tiveram esse jogo hoje, né? O quanto entrar em campo com uma vantagem, tendo do ponto de vista que vocês vão chegar de certa forma cansados aí nessa partida, é um passo à frente, pensando nessa busca pelo título do campeonato estadual? Bom, acho que a gente tem que respeitar a equipe do União. Acredito que é o time com melhor campanha no estadual, né? Eles não chegaram na final à toa. Então, respeitar ao máximo, mas respeitar jogando bola, né? A gente é uma equipe que almeja esse título. É um jogo que a gente pode entrar para a história, o clube, os jogadores, né? Então foco total, descansar ao máximo para que a gente possa conquistar o nosso objetivo maior, que é ser tetracampeão, né? 4 vezes seguida. Então entrar com sangue nos olhos, competir e ser letal na hora que tiver as chances, não tomar gol, né? E ir lá com sangue nos olhos para conquistar o nosso objetivo. Boa noite, William Reis, site da Bola da BSMT. O trio ofensivo de ataque, né, do Cuiabá, ele vem sendo repetido nas últimas escalações. E a gente percebe um perfil mais de força nos atletas das extremas, Pita e o Derek. Faltam opções um pouco mais agudas, um pouco mais habilidoso, do 1 contra 1 para o Cuiabá, ou é uma preferência realmente ter um ataque mais de força para enfrentar os adversários? Eu acho que nós temos uma gama variada de extremos no elenco que nos oferecem diferentes características. De fato, o Pita e o Derek são atletas de força, mas eu diria que o Derek também é um atleta que tem 1 contra 1 com uma característica muito forte, até apresentada isso hoje no primeiro tempo. Assim como o Cleison, que também é um atleta extremamente técnico, habilidoso, que já flutua melhor entre as linhas, né? O Cafu é um jogador que oferece muito movimento sem bola, profundidade, entendimento de jogo. O André Luiz é um atleta que entrou hoje num jogo de duelos individuais para sustentar a bola e consegue contribuir pelos dois lados do campo. Ele é um atleta que foi captado pelo clube proveniente da Ponte Preta e sempre que tem entrado tem correspondido com gols. Então acho que o elenco está muito bem servido e todos os atletas estão trabalhando e buscando sua oportunidade. E hoje o momento de iniciar foi do Pita e do Derek, mas são posições que normalmente a gente faz a substituição no segundo tempo porque são posições muito desgastantes.
Então todos têm tido a oportunidade de ter os seus minutos e contribuir para a equipe, porque como eu falei, aqui a gente consegue as coisas em grupo e não individualmente. Sobral. Oi. Eu gostaria de saber de você a respeito da diferença de intensidade dos jogos do Mato Grossense para uma Copa Sul-Americana. Ainda no primeiro tempo, percebemos alguns atletas, né, já ali na reta final, depois da hidratação, um pouco já cansados, né, mas não pela falta do preparo físico, mas a gente percebe que o movimento do jogo hoje foi bem acelerado desde o apito inicial. E gostaria que você falasse para a torcida justamente isso, a diferença de intensidade de jogo de um campeonato mato-grossense para uma Copa Sul-Americana. A diferença é que a partida de hoje de Sul-Americano é uma partida mais aberta, né? Uma partida que o bate e volta é muito intenso, né? Acontece quase todo momento, né? No campeonato estadual não acontece muito isso, né? A gente tem que propor mais, tem que tentar infiltrar mais a defesa do adversário. Eu acho que a gente fica mais com a bola, então cansa um pouco menos. Eu acho que a gente sente mais o calor, né, por ter jogos à tarde, pelo estádio ser realmente uma panela de pressão, né, a gente sente mais por isso, mas falando de comparação, a Sul-Americana te dá mais espaço, te dá mais esse bate-volta, né, de ter que atacar e defender muito rápido, porque a outra equipe tem muita técnica, tem muita qualidade. Então fica um jogo muito aberto, né, como foi hoje. Eu acho que faltou um pouco mais também de acerto. Eu acho que a gente errou um pouco, a gente errou muito também em alguns passes, né? Então isso se torna mais intenso ainda, de ter que corrigir os erros, de ter que correr para trás. Então se a gente acertar mais esses erros, né, corrigir, a gente vai consequentemente correr bem menos. Né? Se a gente conseguir ir atacar e finalizar a jogada, a gente vai correr menos. Então é trabalhar muito, corrigir os erros para que a gente possa melhorar, né, e seguir evoluindo. Boa noite a todos. Pedro Lima, do site Olhar Esportivo. Já fizeram ótimas perguntas, né, mas planejando um pouco o futuro do Cuiabá, tendo em vista aí uma final, uma Mato Grossense. Semana que vem mais um jogo na Sul-Americana, só que já é véspera aí de confronto da Série A, que a gente que acompanha o dia a dia sabe que é o principal objetivo do Cuiabá começar bem, o Campeonato Brasileiro, vai ter aí, né, o confronto aí contra o Grêmio, o Atlético Mineiro, entre eles também tem um jogo na altitude. Então, tendo em vista isso, já tem uma logística, uma perspectiva de poupar alguns titulares e usar um time alternativo nesses dois próximos jogos da Sul-Americana fora de casa, contra o Metropolitanos na Venezuela e o Deportivo Garcilaso lá no Peru. Boa noite, Pedro. Excelente pergunta. Nós temos a filosofia de tratar jogo a jogo. O nosso foco agora aí não pode ser diferente. Ele é todo no união, porque como o Sobral falou, é uma equipe aí que vem fazendo um estadual muito bom e que merece o nosso respeito, né? Agora, o que eu acho que a Copa Verde mostrou é que nós temos não só 11 atletas, mas um grupo muito qualificado. Então, tenha certeza que, independentemente da opção que ainda não foi feita, é uma opção que envolve diversos departamentos do clube, mas se for feita a opção por uma equipe, independentemente de qual que ela for, o Cuiabá vai estar representado por uma equipe muito forte dentro de campo nos próximos confrontos. Boa noite a todos, boa noite. Beleza. Boa noite, Luiz Fernando Iúbio, Fernando Sobral, todos os jornalistas da Betel, GE. Globo, TV Centro-América. Muito falou sobre desempenho, sobre performance, você já falou batendo nessa tecla, os amigos aqui também muito bem perguntaram, mas eu quero saber de você sobre, Fernando Sobral já falou, saber de você sobre resultado. Para você, sair com um empate amargo pelo que o Cuiabá produziu ou não, você prefere ver o copo meio cheio e ficar mais no que o time desenvolveu, no que o time entregou de melhor do que deixou de entregar para sair com esse empate? Obrigado. Não, a minha sensação pessoal ela é amarga. E ela é amarga porque a performance deveria ter resultado numa vitória. Então acho que a gente sai mais contente com a performance
do que com o resultado. Uma performance que mostra que a equipe tem condições totais de brigar pela classificação no grupo, e por isso fica o gosto amargo de deixar os 2 pontos dentro de casa, onde a gente tem que ser dominante aqui dentro da Arena Pantanal. Obrigado aos dois, boa noite, descanso, parabéns pelo jogo, pessoal.